Viver, crescer, envelhecer, morrer e renascer, este é o destino dos homens. A ética dos druidas pode ser considerada como um tipo de ética cavalheiresca que não diferia muito da que encontramos lendo os poemas de Homero. Os celtas cultivavam valores como coragem pessoal, o orgulho, o sentimento de honra, etc. Tais elementos éticos foram um sério obstáculo para que o cristianismo introduzisse entre esse povo o seu código moral. Aspectos da ética cristã como a humildade, a mansuetude, o amor ao inimigo e o perdão puro e simples das ofensas, soavam para a sociedade céltica como verdadeiros absurdos. As relações entre homens e mulheres estavam também regidas por este mesmo tipo de ética. Os homens deveriam respeitar as mulheres, evitando, frente a elas, tomar atitudes grosseiras ou licenciosas. Por outro lado, podiam repudiar suas mulheres e delas se divorciarem, mesmo por motivos fúteis. Os homicídios, as ofensas às pessoas e à propriedade eram consideradas mais como ofensas individuais do que como agressões morais em sentido amplo. Nos casos que acabamos de citar, o tipo de reparação era sempre econômico, ou seja, o ofendido exigia do ofensor uma reparação monetária proporcional ao dano que recebera. Por outro lado, todavia, os celtas admiravam a piedade, a generosidade e principalmente, a justiça. As mais antigas tradições costumavam afirmar que estes princípios morais haviam sido transmitidos aos celtas pelos deuses em tempos imemoriais. Como todos os povos que acreditavam em divindades regentes do destino dos homens, os celtas desenvolveram um sistema oracular ou adivinhatório para que pudessem saber quais eram os desígnios da divindade com respeito às suas vidas. Os deuses, porém, não eram tão avaros desses mistérios, por isso deixavam no mundo dos homens diversos sinais que aqueles competentes nas coisas sagradas e versados nas várias maneiras existentes, os druidas, poderiam reconhecer e interpretar. Estes sinais estavam no voo dos pássaros, no modo como as nuvens se apresentavam no céu, nas entranhas dos animais sacrificados e assim por diante. Além desses sinais, os deuses ainda se manifestavam por meio de profetas, médiuns, que emitiam seus oráculos depois de caírem em estados próximos do êxtase. Para conseguir este estado semidelirante, valiam-se de um processo bastante primitivo que consistia em encher o estômago de alimentos de difícil digestão e, em seguida, adormecer. Durante o sono proferiam palavras que eram tidas como provenientes dos deuses. Em regra geral, os druidas eram homens, mas há notícias da existência de mulheres druidas, druidesas. A história augusta, citada por Rian, Op. Cit. Página 246, conta que, no ano 235 da nossa era, o imperador Alexandre Severo preparou-se para fazer uma expedição contra os germanos. Quando estava a caminho, uma druideza gritou-lhe em língua gaulesa: "Vai, porém, não esperes a vitória e não confies nos teus soldados." Outras referências às mulheres druidas existem, entretanto, não se tem certeza de que formassem uma corporação como no caso dos homens. Talvez as druidezas fossem mulheres que exercessem a sua mediunidade de um modo mais ou menos indisciplinado. Sobre esta questão, a única prova que podemos arrolar é a existência na Irlanda de uma corporação de sacerdotisas, chamada Benfat, fundada, possivelmente por mulheres nascidas da misteriosa Avalon e que a tradição e a narrativa popular conservaram sob o nome de fadas. Parte 4. Os germanos e as suas crenças. Durante muito tempo, os romanos tiveram que lutar contra os belicosos germanos que, em ondas sucessivas, ameaçavam as fronteiras do império. No final do século IV e início do século V, os germanos conseguiram se estabelecer em territórios até então pertencentes ao Império Romano. Os germanos estavam incluídos entre aqueles povos que receberam, historicamente, a denominação de bárbaros. Para os romanos,
Bárbaros eram todos os povos não submetidos ao seu império, que não falavam grego ou latim e cujas normas jurídicas eram diferentes do direito romano. Os germanos pertenciam aos povos chamados indo-europeus, aparentados, portanto, aos gregos, hititas e aos próprios romanos. 4. O culto da terra-mãe. Uma das primeiras ideias religiosas dos germanos foi de cultuar a terra como uma grande deusa, Magna Mater. Este culto nasceu, por certo, da observação do renovar anual da vegetação e do germinar perpétuo da semente. Aos seus olhos a terra parecia ser o ponto crucial do ciclo da existência, pois tudo vem da terra e para ela volta. Os antigos saxões, por exemplo, quando iam enterrar seus mortos costumavam dizer: volta terra que é tua mãe. Ela transmitia a tudo um poder misterioso, uma espécie de energia. Por isso, os mortos nela depositados poderiam voltar à vida. Consoante Eugemoga, Mitologia Nórdica, página 31, quando dois germanos queriam se tornar irmãos de sangue, feriam-se e misturavam seu sangue à terra e juntos bebiam esta mistura. Desde este momento, são filhos da mesma mãe e, portanto, irmãos. Deveriam, desta hora em diante, ficar unidos indissoluvelmente. Se algum deles recebesse morte violenta, caberia ao outro vingá-lo, e, mutuamente, comprometiam-se com os deveres funerais que o morto reclamava. O historiador romano Tácito, autor de uma obra chamada Germânia, nos fala de uma deusa terra cujo nome era Nerto. Não se tem uma explicação definitiva para o nome da deusa, contudo, a hipótese mais provável é a que interpreta o nome Nerto como a subterrânea. O santuário dessa deusa ficava em um bosque sagrado situado em uma das ilhas dinamarquesas. Segundo Tácito, nesse santuário, ficava uma carroça coberta de panos. Quando chegava a primavera, época do ano em que se acreditava que a deusa voltasse de sua longa viagem ao mundo das sombras, então, os sacerdotes descobriam a carroça, atrelavam a ela bois brancos e faziam uma caminhada pelo campo. Por todos os lugares por onde passava a carroça, havia festas e regozijo. Ao final, os jovens que participavam desta cerimônia eram consagrados a Deus em um lago. Este culto honesto não desapareceu. Antes continua a existir e pode ainda ser encontrado nos verdes campos da Suécia, embora não mais nos moldes descritos pelo velho historiador romano. 4.1 Antropomorfização das forças da natureza. Como todos os povos antigos, os germanos personificavam as forças da natureza. Para eles, todos os acontecimentos naturais, notadamente os mais espetaculares, eram vistos como sendo produzidos por deuses ou como sendo eles próprios deuses. Assim, o relâmpago que rasgava o céu escuro e ameaçador nas noites de tempestade, o raio que caía, fendendo ao meio a árvore gigantesca ou aniquilando a vida humana, o trovão que roncava no fundo da noite com a voz poderosa de um gigante formidável e a chuva que caía como lágrimas benéficas, fertilizando a terra e enchendo o corpo líquido dos rios. Tudo isso não existia em si mesmo. Eram deuses violentos cuja cólera se deveria aplacar por meio do culto, e as boas graças captar através de oferendas. Os germanos, em seu animismo primitivo, em tudo viam deuses. Consideravam as águas, principalmente as dos mares, e dos rios, como habitat de forças sobrenaturais. Para eles, nos rios e nos mares, existiam seres fantásticos com forma humana ou de animais. Assim, entre aqueles povos havia a crença em um espírito aquático chamado Nishi. Em alguns lugares esses espíritos apareciam com forma masculina e, em outros, na forma de uma mulher. Tais espíritos eram, em geral, muito feios, apresentando os cabelos e os dentes verdes. Eram perigosos para os seres humanos porque costumavam arrastar os homens para o fundo das águas, quer por uma espécie de fascínio que exerciam sobre suas vítimas, quer por um ato de violência gratuito. Quando um homem morria afogado,
A sua alma continuava vivendo no mar onde havia uma região semelhante ao mundo dos mortos, existente em outras culturas. Assim, na maioria das vezes, os espíritos aquáticos eram as almas dos homens que morreram afogados. Normalmente, como já o dissemos, os espíritos aquáticos eram perigosos, mas havia exceções. Os Nishes, em algumas ocasiões, se apresentavam como seres simpáticos e benéficos que auxiliavam os homens através de conselhos úteis e profecias que sempre se realizavam. Os espíritos aquáticos, exclusivamente femininos, chamavam-se Nishinas e eram muito parecidos com as ondinas e com as sereias. Estes seres possuíam voz maravilhosa e cheia de magia. Com o seu canto doce e sedutor atraíam os homens, principalmente os pescadores e os marinheiros. Estes espíritos admiravam os homens e, não raro, por eles se apaixonavam. Há, inclusive, relatos de pescadores que se casaram com esses seres maravilhosos. Ao lado dos espíritos das águas, estavam os silfos. Viviam esses espíritos nas florestas, nos bosques, na beira dos lagos, nos campos, nos prados, nos vales, nas montanhas e nos arredores das casas dos homens. A imaginação popular lhes deu as mais diferentes formas, apresentando-os, algumas vezes como gigantes e em outras como anões. Em certos momentos, manifestam-se como seres feios e disformes, em outras ocasiões aparecem 58 como espíritos belos e gentis. Nas suas relações com os seres humanos, os silfos poderiam ser agradáveis e úteis, se bem tratados, mas se fossem aborrecidos, tornavam-se perigosos e vingadores. Os silfos, como as ninfas da mitologia grega, possuíam noites especiais, conforme o território que ocupavam. Deste modo, os anglo-saxões falavam-se em Landilfi, silfos da terra, Watis, silfos das águas, Seilfi, silfos do mar, e assim por diante. Nos tempos pré-cristãos os silfos eram vistos como seres capazes de praticar boas ou más ações. Os povos nos quais estas crenças estavam enraizadas, prestavam, a esses seres especiais, no qual em determinados dias se oferecia um banquete especial aos silfos denominados alfablot. A tradição germana apresentava os silfos, às vezes, como espíritos responsáveis por doenças, epidemias e tempestades. Por esta razão, em algumas regiões, os silfos apareciam associados às bruxas. Relacionados com os silfos estavam os anões. Estes personagens que povoam o folclore europeu são criações do imaginário popular, difundidos pelos bárbaros nas canções de gesta. Não se pode, entretanto, descartar a possibilidade de tais lendas um fundo de verdade. Espíritos levianos existem que tomam formas exóticas com a finalidade de assustar os encarnados que se divertem bastante. Os anões, como os silênios gregos, apresentavam, em geral, aspecto desagradável, mas expressão bondosa. Viviam nas altas montanhas e, por isso, na Germânia do Norte, o eco era considerado como vozes de anões. As antigas lendas os representam como seres discretos vivendo em sociedades organizadas desde as sociedades humanas. Possuíam reis e rainhas que viviam em cortes, em tudo semelhantes às cortes dos reis da terra. Entre os anões distinguem-se os ferreiros, verdadeiros artistas nos trabalhos com metais. Foram os anões ferreiros que, segundo tradição épica, forjaram a armadura dos deuses, o martelo de Thor, a espada de Odin e o javali de Freya. Ao grupo dos silfos pertenciam também os espíritos da terra. São desta classe os caboldos, pequenos duendes ou fantasminhas que vivem no interior das casas junto da lareira ou próximos ao madeirame. Estes espíritos tinham por hábito ajudar os criados nos seus afazeres em troca de pequenos favores. Entretanto, não deveriam ser irritados para que não se transformassem em seres rancorosos e prejudiciais. Um outro espírito deste tipo era o Klabanterman, isto é, espírito do barco.
Esta entidade ajudava os marinheiros em suas navegações, mas apressava-se a fugir se pressentisse que o barco estava indo ao pique. Também a vegetação estava cheia de espíritos. Tácito faz referência ao temor e respeito com que os germanos entravam nos bosques. No meio da mata, pensavam eles, existiam espíritos sílficos em forma masculina ou feminina. Quem se arriscava a entrar numa floresta, estava certo de poder encontrar um desses espíritos. Por isso, os viajantes costumavam levar consigo alimentos e oferendas para não serem importunados por tais seres. As casas dos germanos também possuíam espíritos encarregados de protegê-las. Perto de suas casas costumavam plantar árvores nas quais habitava o espírito protetor da família. Estas árvores eram cuidadas com zelo extremo e especial carinho. Delas não se poderiam cortar os galhos nem ferir o tronco, pois os espíritos das árvores possuíam corpo material. Acreditavam inclusive que essas árvores, se cortadas, poderiam sangrar, o que justificava que se evitasse magoar esses vegetais. 4.2 A feitiçaria. É natural que em um universo dominado pelo sagrado em suas mais variadas formas, os magos e os feiticeiros ocupem um espaço destacado. Entre os germanos, a magia poderia ser praticada por qualquer pessoa e até coletivamente, mas a feitiçaria, ao contrário, só poderia ser praticada por pessoas especializadas que tivessem poder de influenciar nos elementos naturais e no mundo dos espíritos. Nos tempos históricos, a feitiçaria germânica era, quase sempre, exercida por mulheres que eram chamadas bruxas ou lobas. Entretanto, em tempos mais remotos, havia homens, Sedima, que se dedicavam às práticas da feitiçaria. Nos tempos primitivos, pré-cristão, a feitiçaria dividia-se em dois momentos, a ação, Sudr, e a fórmula, Spell. Os feiticeiros, a grosso modo, usavam seus poderes indiferentemente para o bem ou para o mal. O critério para um caso ou outro, era o interesse do feiticeiro ou do consulente. O feiticeiro podia, ainda, exercer a função especificamente mediúnica. Isto acontecia quando lhe era solicitado que exultasse o espírito dos mortos. As almas eram convocadas pelos bruxos para fazerem previsões ou para dar informações sobre regiões distantes. Uma outra arte típica dos feiticeiros era o poder de deixarem seus corpos e assumirem uma outra forma com o objetivo de causar prejuízo a alguém. Nessas metamorfoses, as mais comuns eram as de animais. O interessante é que neste caso, acontecia algo semelhante à projeção do corpo astral dos esotéricos e à bicorporeidade dos espíritas, pois o feiticeiro não se transformava fisicamente em animal, o seu espírito era que tomava esta forma enquanto o corpo físico permanecia adormecido. Os feiticeiros podiam ainda agir sobre os elementos da natureza, provocando tempestades, borrascas, ventos fortes, raios e trovões. Esta é a razão por que se usava, em alguns lugares da Europa, durante as tempestades, atirar contra o ar pedras e pedaços do pau com a intenção de espantar as bruxas que provocam esse fenômeno. Não se deve esquecer de que Heinrich Kramer e James Sprenger, autores do Maleus Maleficarum, o martelo das bruxas, contam alguns casos de feiticeiras que produzem geadas e granizo com a intenção de prejudicar as colheitas de seus inimigos. O poder das feiticeiras estava, em muitos casos, centrado nos olhos. Os germanos acreditavam que algumas pessoas possuíam olhos maus e, através do olhar, poderiam secar uma planta, causar uma doença em uma criança ou mesmo matar um pequeno animal. As pessoas a que se atribuíam tais poderes eram consideradas feiticeiras, mesmo que não se dedicassem a esse mistério. 4.3 Adivinhação. Não possuindo, como os gregos, os oráculos, os germanos deixavam aos feiticeiros a função de predizer o futuro. O trabalho destes médiuns, ao adivinhar, era muito complexo e demandava um ritual bastante curioso. O Hegemog, Op. Cit. Página 58,
faz referência a uma dessas pitonisas, chamada Bárbara. A narrativa se passa na Groenlândia, habitada por islandeses. Como houvesse muita chuva e ventos fortes naquela região, um rico senhor procurou uma adivinha e lhe pediu que dissesse quando tais calamidades iriam passar. A mulher se apresentou toda ataviada. Seu vestido era cravejado de pedras preciosas, do colo pendia um colar de finas pérolas, na cabeça, um gorro de pele de carneiro e na mão uma pequena vara. Pendurada na cintura havia uma bolsa na qual estavam os instrumentos próprios para os exercícios de sua arte. Depois de ser saudada respeitosamente e foi levada para um assento mais alto onde recebeu o alimento ritual das bruxas, a sêmola com a leite de vaca e o coração de animais sacrificados. Somente no dia seguinte, porém, é que a feiticeira deu início à sessão. Para que os trabalhos começassem, tinha que se encontrar uma pessoa para cantar os hinos, Vandlokur, com os quais se atraíam e se subordinavam os espíritos. Depois de algum tempo, foi encontrada uma jovem que havia aprendido com sua mãe os cantos adequados para a ocasião. O homem que consultou a adivinha conseguiu que a mocinha cantasse. Então a feiticeira apresentou-se e começou a invocar os espíritos. Em geral, naquelas culturas, as feiticeiras tinham um contato quase que permanente com os espíritos desencarnados. Uma delas conta que aprendeu muitas coisas com o seu espírito protetor. Em linhas gerais, poder-se-ia consultar um espírito de adivinhação a qualquer momento. Entretanto, a hora mais adequada era a que precedia a morte, porque, nos dias subsequentes ao desencarne, o espírito continuava rondando a casa onde vivera, vagando pelas montanhas ou perambulava solitário nas proximidades de seu sepulcro. 4.4 As Fingias. Uma das crenças mais comuns entre os antigos germanos era a seguinte: no ser humano existe um segundo eu que acompanha o corpo, embora, em determinadas circunstâncias, possa abandoná-lo. A este outro eu os germanos do norte chamavam fugias. A fugia não pode ser confundida com espírito, pois o espírito é incorpóreo e imaterial enquanto que a fugia corpórea é material. A fugia vive dentro do corpo, sendo companheira inseparável do homem e sua benévola conselheira. As fugias podem abandonar o corpo e se manifestar objetivamente em alma humana ou animal. Libertar a sua fugia é uma capacidade que alguns homens possuem. Tais homens costumam ser chamados de Elgisinharna, palavra que se traduz por pessoa dupla. A relação entre a fugia e o corpo físico é tão estreita e íntima que aquilo que acontece com o corpo de carne, nela se reflete. A tradição germânica está grávida de lendas que comprovam esta afirmação. Deste modo, por exemplo, se a fugia de uma bruxa for ferida, a bruxa receberá um ferimento semelhante ao que a fugia recebeu. Normalmente, quando uma pessoa morre, sua fugia escapa-lhe pela boca. Na iconografia medieval existem várias representações de pessoas agonizantes, vendo-se as fugias na forma de ave ou de algum animal pequeno, abandonando o corpo pela boca. As fugias das feiticeiras são sempre más, entretanto, as fugias das pessoas comuns podem se tornar espíritos benévolos e protetores e, neste caso, geralmente tomam a forma de mulheres que se colocam ao lado dos homens para ajudá-los nas suas dificuldades. Possivelmente, foi a crença nas fugas que deu origem entre os povos germânicos à lenda do Swerwolf ou Beowulf, isto é, homens que assumem a forma de lobos e como esses animais, causam grandes estragos aos rebanhos. Crença semelhante à dos berserker, homens que se transformam em ursos. As fugias, embora deformadas pela tradição e pelas interpretações de que foram objeto, guardam grande analogia com a noção kardecista de perispírito. Como este, ela é um duplo do corpo físico, não se confunde com o espírito e abandona o corpo na hora da morte. Além disto, ao contrário do espírito, as fugias ou perispírito possuem certa contextura material que lhes possibilita a execução de tarefas próprias do corpo. 4.5
A vida depois da morte. O ser do homem não termina com a morte e, assim, quando o corpo combalido pelas doenças, carcomido pelo tempo ou vítima da violência, sofre a injúria da morte, sua filgia continua desfrutando um tipo de vida em tudo semelhante a que vivia quando estava no corpo físico. Liberta, a filgia continua vivendo com o seu poder de metamorfosear muito mais aumentado. As filgias dos homens importantes, reis, príncipes, nobres e guerreiros, permanecem atuando para garantir a prosperidade de seu povo. Esta crença determinava que o lugar onde se enterrassem os homens ilustres fosse considerado sagrado e a presença do cadáver ali santificava a terra. Conta-se que o cadáver do príncipe Alfidão foi esquartejado para que os seus despojos, espalhados pelo país, trouxesse felicidade ao povo. Em virtude dessas crenças, os mortos recebiam da parte do povo um respeitoso culto, sendo em alguns lugares adorados como verdadeiros semideuses, protetores da região e aos quais todos acorriam nos momentos de angústia ou nas grandes calamidades. Do mesmo modo, as filgias dos feiticeiros, dos ladrões, dos assassinos e dos viciados continuavam, depois da morte, a fazer o que lhes era próprio. Por isso, de um modo geral, entre os antigos germanos, os mortos inspiravam grande terror. Vários espíritos, inferiores eram necrófagos, outros atacavam os seres vivos causando-lhes graves problemas, outros ainda, manifestavam-se à noite, nas casas das pessoas, fazendo muito barulho, roubando-lhes o alimento, assustando os animais, coalhando o leite ou azedando o vinho, fazendo, enfim, um grande número de estrepolias, próprias de espíritos levianos. Tais espíritos possuem uma força incontrolável e, para evitar a sua ação nefasta e para que não aparecessem depois da sua morte, perturbando os vivos, empalavam ou queimavam aqueles que, por seu tipo de vida, poderiam, depois da morte, tornarem-se poltergeist. Talvez estas convicções tenham contribuído para o costume de se queimarem as bruxas depois de julgadas pelo Santo Ofício. O momento mais propício para a aparição dos espíritos desencarnados era a noite, notadamente a grande noite invernal, quando a própria natureza, mergulhada em trevas, parece morta. A noite tem sido, nas mais variadas culturas, o espaço dos espectros, o momento dos mistérios identificado como sobrenatural. Era a noite de Hecate, a cadela das trevas, saía acompanhada de Gorgonpusa, percorrendo as encruzilhadas gregas em busca de oferendas ali colocadas por seus adeptos. Era a noite, por fim, que os vampiros esvoaçavam tétricos em busca de suas vítimas. A luz do sol expulsa esses espíritos trevosos e instaura o dia, espaço do homem e da vida dinâmica e criadora. A crença na sobrevivência da alma propiciou, entre os germanos, o culto dos mortos. Nessas comunidades era uma questão prioritária enterrar os mortos conforme a sua dignidade. Faziam-se, então, belos sepulcros para abrigar os corpos de seus mortos. Na hora de depositar o cadáver na terra, não esqueciam de colocar no túmulo os pertences do morto, armas para os homens, enfeites para as mulheres e brinquedos para as crianças. Entre muitos povos germânicos, principalmente entre os héteros, era comum que a mulher fosse enterrada com seu marido. Frequentemente também, no caso de um grande guerreiro, sacrificava-se o cavalo com que participara das batalhas. De um modo geral, porém, o que os arqueólogos têm encontrado com mais frequência nas sepulturas germânicas, é uma grande quantidade de cadáveres de animais, notadamente cães e aves. Entre os deveres principais para com os mortos, estava a alimentação. Durante 30 dias se guardava luto fechado e não se tocava em nada que pertencesse ao defunto. O quarto do dono da casa, quando ele morria, ficava vazio e nem mesmo os parentes mais íntimos tinham liberdade de ali entrar. Findo este prazo, realizava-se um banquete. A este banquete fúnebre acreditava-se que o morto estivesse presente. Por isso,
Lhe era reservado um lugar à mesa com seu alimento preferido. Quanto maior fosse a importância social do morto, maior e mais suntuoso era o banquete que lhe ofereciam. Outro dever dos parentes do morto era, no caso deste ter sido assassinado por um rival, o de vingá-lo. O direito de vingança pertencia, primeiramente ao filho do morto ou ao seu irmão de sangue, depois à parentela de um modo geral. Todos esses deveres, além das festas propiciatórias, mostram o quanto os germanos estavam comprometidos com as crenças na sobrevivência da alma. Para eles a vida não se extinguia como um clarão de um fósforo aceso na escuridão, mas continuava sempre como um farol inextinguível apontando para a eternidade. 4.6 Para onde vão os mortos? Nos primórdios da cultura germânica se acreditava que, se a fúgia estava ligada ao corpo, era natural que ela permanecesse no túmulo onde o corpo estava enterrado. Por esta razão, havia túmulos particulares em que se procurava reproduzir as comodidades das habitações humanas, colocando-se, inclusive, os objetos indispensáveis à vida em uma situação normal. Mais tarde, entretanto, aparece a ideia de uma região dos mortos chamada Eu. Inicialmente a palavra Eu tinha uma significação meramente tópica. Tempos depois, a palavra passou a indicar também o nome de um deus a quem competia a direção do mundo dos mortos. Eu, o Hades germânico, conforme a tradição mitológica dos germanos, era filho de Loki e Angerboda. Sua morada, chamada Nastronal, ficava nas margens do Rio dos Mortos ou por baixo das raízes da árvore Yggdrasil. Assim, como se vê, o mundo dos mortos dos germanos ficava por baixo da terra e era banhado pelo rio Giai, corrente de águas negras, semeada de espadas pontiagudas. Conforme estas ideias religiosas, os malfeitores, ao morrer, deveriam vadiar este rio, enquanto que os homens de bem passavam por uma ponte que se chamava Gulalabro. Esta região, em virtude da influência do cristianismo, transformou-se em local de sofrimento semelhante ao inferno. Além do mundo dos mortos para onde iam as almas, havia ainda outros lugares a elas destinados. Os germanos do norte, que viviam em regiões junto ao mar, colocavam no fundo das águas o reino das sombras. Neste reino governava Rão, uma deusa conhecida como a roubadora de homens e suas 9 filhas, personificações das ondas tempestuosas. Para este tipo de lugar, iam as almas dos que pereciam afogados. Entre esses povos marítimos, também havia a ideia de que, depois da morte, as almas seguiam para uma ilha sombria e distante. Por fim, ainda se acreditava em que, depois da morte, as almas iam viver nas montanhas. A lenda do Valhalla, palácio de Odin para onde vão os guerreiros que morrem em combate, deve, por certo, a sua existência à crença de que os mortos prosseguem vivendo no alto das montanhas. Assim, no fundo do Eu, no reino líquido de Rão, nas ilhas sombrias além do oceano ou no alto do Vala, a vida continua e os chamados mortos prosseguem buscando a cada existência os caminhos da evolução, deixando-nos a certeza de que só existe vida, vida em abundância como nos prometeu Jesus em seu Evangelho. Parte V. Maomé é o profeta de Alá. Maomé nasceu na cidade de Meca, ao redor do ano 570 da era cristã. Seu pai, Abdalá, morreu quando regressava de uma viagem de negócios, antes do nascimento de seu filho. Com a morte do pai, o pequeno Maomé foi confiado a seu avô paterno Abd-al-Muttalib, chefe do clã Assim. É possível que Maomé tenha passado os seus primeiros anos com sua mãe Amina que pertencia a um outro clã. Conforme a tradição de sua tribo, ela teria enviado seu filho para longe de Meca onde foi cuidado por uma mulher pertencente a uma tribo de beduínos. Quando Maomé estava com 6 anos, morreu sua mãe e ele passou para a tutela de seu avô. 2 anos mais tarde, com a morte deste, a guarda do menino passou para o tio Abu Talib que se tornara chefe do clã Assim. Maomé, segundo a tradição islâmica,
Teve o seu nascimento envolto em acontecimentos maravilhosos. O corpo era limpo e sem manchas. O corte do cordão umbilical e a circuncisão foram feitos por um espírito que se apresentou sob o nome de Algebraio e que assistiu a Amina durante o parto. Conta-se que Maomé, ainda muito pequeno, mostrava-se extremamente inteligente e com tamanho senso de justiça que, certo dia, quando mamava no seio direito de sua ama, recusou o esquerdo para deixá-lo ao seu irmão de leite. A lenda de Maomé continua exaltando seu personagem principal. Conta, por exemplo, que a própria natureza se preparou para receber o profeta. O gado que estava abatido por uma seca prolongada recuperou-se como que por encanto. A erva na terra cresceu viçosa. As cabras encheram-se de leite e as flores alegres desabrocharam em cor e perfumes. Era como se a natureza se alegrasse com a encarnação de Maomé. O filho de Amina cresceu em sabedoria, destacava-se nitidamente das crianças de sua idade. Um dia um fato insólito aconteceu com o pequeno Maomé. Estava ele com seu irmão de leite cuidando do rebanho de cabras. Soprava uma brisa leve que acariciava as folhas das grandes árvores e fazia curvar mansamente as florinhas do campo. De repente, apareceram-lhe dois espíritos tão parecidos com pessoas comuns que o irmão de Maomé os tomou por dois ladrões. Os espíritos se aproximaram, tomaram Maomé, abriram-lhe o peito e tiraram-lhe um coágulo de sangue. Operação mediúnica. Muitos casos semelhantes aconteceram e as pessoas que cuidavam do menino começaram a se inquietar. Julgava-se, por exemplo, que ele fosse epiléptico. Naquele tempo, entre os árabes, a epilepsia era uma espécie de mal sagrado e o epiléptico era considerado como uma pessoa possuída espiritualmente. Assim, a cada dia, cresciam as dificuldades para lidar com o menino. Quando Abu Talib tomou para si a custódia do sobrinho, decidiu dar a ele a profissão de mercador, tida, então, como uma atividade rendosa e de algum respeito, e, por isso, colocou o menino em sua caravana para que fosse se acostumando. Mais ou menos por esta época, um santo monge, chamado Baíra, estava no deserto esperando por um sinal que lhe indicaria a vinda do profeta para resgatar seu povo. Certo dia, estava lá na coreta em suas meditações, quando ouviu um barulho de vozes de homens, latidos de cães, sons de flautas. Por certo era uma caravana em que se aproximava. O monge atirou o olhar no caminho e viu uma caravana passando lenta. Apurando a sua visão espiritual, o solitário notou que havia na caravana um menino sobre o qual pairava uma nuvem que parecia posta ali para protegê-lo da inclemência do sol. O coração bateu-lhe mais apressado. Achegou-se ao menino. A caravana parou. Com as mãos trêmulas e os olhos marejados de lágrimas, o santo homem examinou a criança. De repente, entre maravilhado e assustado, descobriu entre os ombros dela, um pouco abaixo da nuca, no lugar indicado pelos textos sagrados, o sinal da profecia. Chamou, então, Abu Talib e lhe disse: vela por esta criança que um dia ela será chamada a exercer na terra um papel de profunda importância. A caravana seguiu seu caminho e o velho monge orou a Deus agradecendo por tê-lo deixado viver até ver o seu profeta reencarnado e preparando-se para dar início à sua missão. Maomé continuou na caravana de seu tio. Há tempo para tudo embaixo do sol, não era a sua hora ainda de se revelar aos homens como o profeta de Alá. Era tempo de meditação, tempo de espera pela voz de Deus que, por certo, um dia o chamaria. O tempo passou como as chuvas de março, as águas de um rio, e Maomé continuou com o seu trabalho, conduzindo a caravana sob o rigor do sol causticante. Aos 25 anos, Maomé casou-se com uma viúva chamada Khadija, mais velha que ele cerca de 15 anos. Deste casamento, teve 7 filhos, 3 rapazes e 4 moças, e a vida prosseguiu calma como se Deus se houvesse esquecido da missão de seu profeta. O tempo da tarefa, entretanto, aproximava-se. Maomé começa a sentir a convocação para o trabalho. Às vezes,
Na hora de dormir, vê clarões ofuscantes mesmo estando com os olhos fechados. Em outras ocasiões, em plena luz do dia, ouve vozes que o chamam pelo nome e, julgando tratar-se de um conhecido, volta-se e nada a vê. Maomé teme que os ataques da infância tenham voltado. Não quer se tornar um daqueles miseráveis adivinhos que dizem prever o futuro e tratar com os espíritos. Esta possibilidade o apavora. Estava, então, com 40 anos. Há muito tempo aqueles estranhos apelos vinham se tornando cada vez mais insistentes. Escolheu, assim, a Gruta de Hira, a poucos quilômetros de Meca, para fazer as suas meditações. Maomé preocupava-se cada vez mais. Quais eram os desígnios de Deus a seu respeito? Aquilo tinha de ter um fim. Algumas vezes as manifestações mediúnicas vinham acompanhadas de fortes dores de cabeça e ruídos insistentes nos ouvidos. Outras vezes, em dias muito frios, quando as manifestações aconteciam, as pessoas viam grossas bagas de suor em sua testa. Assim, em sua caverna, presa de grandes sofrimentos, alimentando-se de bolachas e água, Maomé passava os dias à espera de que Deus lhe dissesse o que desejava dele. Deus, entretanto, teimava em retardar a convocação do seu profeta. Um dia, contudo, no ano 611 chegou a hora e a vez de Maomé. Ouçamos, porém, o relato do próprio profeta. Tinha adormecido na gruta de Hira quando o anjo Ajebrail me apareceu e, desenrolando diante de meus olhos, uma grande peça de seda bordada com caracteres de escrita, disse-me: tome e lê. Não sou daqueles que leem. Respondi. No mesmo instante, agarrou-me, fechou os meus membros, a minha boca e as minhas narinas nas pregas desse pano com tal violência que senti a respiração suspensa e pensei ter chegado o momento de minha morte. Depois, tendo-me libertado, o anjo disse: lê. Não sou daqueles que leem. Respondi uma vez mais. Ele apertou-me de novo e senti o meu último sopro preste a escapar-me do peito. Então, o anjo deixou-me e repetiu pela terceira vez: lê. E que devo ler? Perguntei temendo uma terceira prisão a qual, por certo, não resistiria. Então ele me disse: lê, em nome de teu Senhor que criou tudo, que criou o homem de um coágulo de sangue. Lê. O teu Senhor é o mais generoso, ele ensinou o uso do cálculo e ensinou ao homem aquilo que ele conhecia, apure. História do Ocultismo, página 119. Maomé, tomado de violenta emoção, saiu da gruta e do alto uma voz gritou-lhe: Maomé, tu és o profeta de Alá e eu sou Ajebrail. A voz calou-se e o anjo desapareceu. Maomé estava ofegante, suava frio, as mãos estavam trêmulas, os olhos dilatados, os cabelos desgrenhados. Maomé correu para casa e contou o que lhe acontecera à esposa. Estava com medo de que tivesse tido uma alucinação. Um primo de Khadija, homem versado nas coisas sagradas, interpretou-lhe a visão. Maomé ficou mais calmo. Que teria, entretanto, acontecido naquele dia na caverna de Hira? Teria sido de fato uma alucinação? Segundo os historiadores árabes, o anjo Ajebrail que foi procurar o profeta em Hira, é o mesmo anjo Gabriel que apareceu a Daniel e a Maria, mãe de Jesus, mas não se assemelha à imagem que os cristãos fazem dele. Era um puro espírito que, por vezes, se manifestava em Maomé com sons estranhos que o faziam sofrer. Quanto à revelação, foi uma radiação divina e deve ser considerada como o grau mais sublime de uma força exterior ao indivíduo, independente de sua vontade, que poderíamos chamar de inspiração. Op. Cite. Página 118. A partir de então, começa o trabalho do profeta. O seu caminho é amargo como o de todos os espíritos que vêm a este mundo com uma proposta de mudança e de renovação, de ruptura com o passado. As ideias que ele trazia foram colocadas, primeiramente, no seu círculo familiar mais íntimo. De sua tribo apenas o seu tio Abu Talib acreditava nele. Maomé,
Contudo, continuava sua pregação com um renovado ardor. As pessoas que o ouviam acusavam-no de espalhar cisaina e de atirar pai contra filho e o filho contra pai. A hostilidade crescia rapidamente e todos se afastavam dele. As crianças motejavam abertamente do profeta e os adultos colocavam lixo na sua porta. Maomé, entretanto, com a obstinação própria dos predestinados, continuava incansável. Pouco a pouco, porém, a doutrina do Islã foi se impondo contra os preconceitos e as velhas superstições. A palavra inspirada do médium conquista novos adeptos e Maomé começa a ser acatado como um enviado dos céus, o profeta que Deus havia mandado aos homens para lhes indicar um novo caminho. Depois de uma longa vida de lutas, renúncias e abnegações, Maomé percebe que havia palmilhado um longo caminho. Está exausto. Sente que as forças o abandonam. Prepara-se para voltar ao plano espiritual. Um discípulo, soluçando, lhe pergunta: por que não nos é possível dar as nossas vidas para resgatar a sua? O profeta responde: toda alma deve saborear a morte. Deve voltar para junto de Deus como um dia todos voltarão. No dia de seu passamento, Maomé sente-se debilitado e quer entrar no seu quarto, mas sente-se muito fraco, tem uma síncope, procura levantar-se, não consegue. Mandou chamar por 2 vezes sua filha Fátima e segredou-lhe ao ouvido. Da primeira, o rosto de Fátima inundou-se de lágrimas. Da segunda, foi iluminado por um sorriso. Mais tarde, quando lhe perguntaram o que o profeta lhe havia dito, contou que, inicialmente, avisou-a de que estava morrendo, depois que ela seria a primeira da família a ir ao seu encontro no outro mundo. Op. Cite. Página 178. Assim morreu o profeta de Alá, morreu com a sensação do dever cumprido, morreu com a certeza de que havia levado a cabo a missão que lhe fora confiada por Jebrail. O campo estava arado, a semente lançada, cabia ao homem cuidar da terra, mas os homens, ao longo do tempo, não têm se mostrado bons agricultores das terras do espírito. Parte 6. Cristianismo, magia e superstição. Nos primórdios do cristianismo, os pregadores da nova doutrina tiveram de enfrentar o mundo pagão onde pululavam necromantes, astrólogos, adivinhos, feiticeiros, magos, charlatães, neuróticos, obsidiados que, no mundo antigo, possuíam um espaço bem maior do que nos dias de hoje em que esse tipo de pessoa foi marginalizado sob rótulos jurídicos e psiquiátricos. A luta do cristianismo contra o mundo pagão era uma questão de vida ou de morte. Os cristãos acreditavam que não lhes era possível conviver com as religiões dos gregos, dos romanos e dos bárbaros. Diziam os evangelhos: não se põe remendo novo em roupa velha, nem vinho novo em odre velho. Assim, ao que nos parece, os primeiros cristãos desejavam uma revolução integral e uma ruptura total com o passado. Deste modo, os oráculos foram fechados, os feiticeiros perseguidos, os necromantes caçados, as divindades pagãs foram assimiladas ao cristianismo e transformadas em santos, e as que resistiam ao processo de assimilação foram convertidas em demônios. Em uma palavra, tudo o que não estivesse em acordo com a nova fé era perigoso e demoníaco. Santo Agostinho, um dos campeões do antipaganismo, dizia que os deuses antigos eram tão frágeis, que não foram capazes de defender os seus fiéis de Troia ao ataque dos aqueus, em A Cidade de Deus. Santo Agostinho, em seu ferrenho combate ao paganismo, mostra a fragilidade dos deuses pagãos, incapazes de defender a própria cidade e proteger aqueles que neles acreditavam, mesmo aqueles que se esconderam nos templos e nos altares, buscando a proteção das divindades tutelares, foram cruelmente dizimados pelos gregos sedentos de sangue. Diomedes e Ulisses se apoderaram da estátua de Palas Atena sem que a deusa faça algo por ela própria. Em um certo momento, ele diz veemente: não eram as estátuas que velavam pelos homens, mas os homens que velavam pelas estátuas.
e o culto público punha a pátria sob a guarda desse Deus impotente para guardar seus próprios guardas. Santo Agostinho. O Cidade de Deus. Cap 3. Página 56 a 57. Não há comparação possível, pensa Agostinho, entre os deuses falsos e os verdadeiros. As estátuas dos deuses pagãos têm olhos, mas não veem, boca e não falam, ouvidos e não ouvem. São coisas mortas, obras das mãos dos próprios homens. O Deus de Jesus Cristo, embora visível, é um Deus vivo que ama, vela e cuida de seu povo. Um Deus que amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho amado, para aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse vida eterna. Apesar dos esforços dos primeiros padres e dos primeiros imperadores cristãos para erradicar a magia e outras manifestações consideradas demoníacas, pouco se consegue, pois as ideias e os costumes pagãos tinham fincado as suas raízes muito profundamente na consciência popular. Nas Gálias, como já vimos, a magia era praticada desde tempos imemoriais. Os druidas de Autun, por exemplo, usavam ovos de cobra para espantar maus espíritos. Pomponius Mela, historiador romano, afirmava que os druidas tinham o poder de provocar tempestades terríveis. Os gauleses convertidos ao cristianismo, mesmo com a proibição dos padres, continuavam a invocar os espíritos dos mortos por motivos frívolos ou mesmo para causar prejuízos a seus inimigos. Esta prática obsessiva da mediunidade, a que chamamos mediunismo, é bastante perigosa, uma vez que é realizada sem método, sem uma teoria norteadora e, o que é mais grave, com finalidades egoísticas. Ao apelo desses médiuns acorrem espíritos zombeteiros, pseudo-sábios que facilmente dominam esses médiuns incautos que os invocam, tornando-se seus cruéis obsessores. Em razão disto, no mundo antigo eram frequentes os casos de possessão. São Germano de Auxerre e São Martinho praticavam exorcismo com o fim de retirar espíritos sofredores que subjugavam pessoas. A fama desses homens santos e de sua habilidade em lidar com os espíritos obsessores cresceu tanto que, praticamente, não tinham descanso. Eram muitos os que lhes traziam os filhos possuídos, maridos que vinham de longe com esposas possessas, camponeses que vinham implorar os exorcistas que expulsassem os maus espíritos que perturbavam as colheitas ou faziam o gado adoecer. A todos esses pedidos os santos padres atendiam com paciência, esforçando-se, nem sempre com bom sucesso, para afastar esses espíritos chamados por eles de demônios. No final do século VI, surgiram muitos charlatães, falsos médiuns que se aproveitavam da credulidade popular para retirar vantagens pecuniárias, entre eles um certo Didier, por esta época em Paris, dizendo-se dono de poderes maravilhosos, principalmente no que dizia respeito à cura dos paralíticos. Muitos se aproximaram desse homem na esperança de cura para os seus males, mas Didier nem sempre conseguia curá-los e, não raro, seus pacientes morriam. Era um tipo estranho e, como todo vigarista que se pretende místico, tinha hábitos insólitos. Costumava, por exemplo, andar vestido de peles de animais e jamais era visto comendo. Os padres, entretanto, descobriram as trapaças, denunciando as autoridades e ele foi expulso da cidade. Uma outra prática muito comum, que a igreja procurou combater com grande energia, foi o oráculo através de uma vela. Esta prática, em resumo, era a seguinte: acendia-se uma vela na intenção de um santo que se quisesse consultar e ficava-se olhando para a chama onde, segundo se acreditava, aparecia a resposta desejada. No concílio de Orleans, as autoridades eclesiásticas consideraram esse oráculo como uma atividade diabólica e anatematizaram pessoas que foram apanhadas consultando as velas. O interessante, porém, é que a proibição, ao invés de eliminar essa prática, tornou-a mais ativa e mais difundida. Assim, o oráculo da vela de São Antão, tal como ficou conhecido,
Continuou a ser praticado até o século XVI. Corriam, então, de boca em boca, relatos fantásticos produzidos pela imaginação popular. Contava-se, por exemplo, que Esselcher, bispo da cidade de Orleans, na França, foi, um dia, durante o sono, levado por um espírito às regiões trevosas onde as almas infelizes espiam suas faltas. Esselcher, na região de sofrimentos, viu Carlos Martel que na Batalha de Poitiers, 732, deteve o avanço dos turcos sobre a Europa. Carlos Martel morreu em 741 e teve seu corpo enterrado na Basílica de Saint-Denis. Depois desta visão sobre o estado espiritual de Carlos Martel, Esselcher procurou o capelão de Pepino Breve, filho do vencedor de Poitiers, a fim de conseguir permissão para abrir o túmulo do rei com o objetivo de ver se o seu corpo ainda ali se encontrava. A permissão foi dada e o túmulo aberto. Para espanto geral, o caixão estava vazio, com o fundo queimado e, em lugar do cadáver, havia uma grande serpente. Todas essas histórias provocaram uma espécie de histeria coletiva. Por todos os lados viam-se espíritos. Mesmo os padres, às escondidas, consultavam espíritos. O povo dava largas à sua imaginação. Muitos, ao passarem pelas florestas, viam gnomos de aspecto horrível. Nas beiras dos rios e nos lagos eram vistas ninfas cujo canto sedutor era um perigo para os passantes. Entre as folhas das grandes árvores ouviam-se vozes de fadas conversando. Nas casas das fazendas os espíritos estragavam o vinho ou coalhavam o leite. Todas essas coisas favoreciam o clima de misticismo e superstição. No tempo de Carlos Magno, baixou-se um decreto no qual taxava-se o povo com um dízimo que se destinava à igreja. O povo não pareceu dar grande importância ao novo imposto, e por isso, não cuidou de pagar o dízimo exigido. Os monges, então, desejosos de receberem o dinheiro, forjaram e publicaram uma carta escrita por Jesus. Na carta, Jesus se mostrava intrigado, entristecido com o seu povo e afirmava, com toda a severidade, que os feiticeiros e todos os que não se mostrassem dispostos a pagar o dízimo teriam dificuldades com as colheitas aquele ano. Havia nesta carta passagens incríveis. Em um certo momento Jesus dizia que enviaria, contra os rebeldes, serpentes voadoras que devorariam os seios das mulheres. A grande fome de 793 parecia comprovar a veracidade da carta. Os campos perderam o seu manto verde. Homens e animais morriam de fome. O leite secou no seio das mulheres. O povo, diante daquela calamidade, acreditou que os demônios enviados por Jesus Cristo tinham devorado as colheitas, produzido a fome e as doenças que dizimavam o povo e, apavorado, decidiu pagar o imposto decretado pelo rei. No reinado de Luís II, o Gago, um espírito perturbador, passou a se manifestar em uma quinta. O espírito não era visto, mas todos o ouviam claramente. Ele perseguia particularmente um dos trabalhadores da quinta, não o deixando sossegar por um momento. A narrativa dá a entender que o homem era um médium, pois os aldeões, com medo do espírito, quiseram matá-lo. O pobre, entretanto, protestou sua inocência em altas vozes e pediu que lhe trouxessem uma relíquia de um santo para afastar o espírito. Quer pela ação da relíquia, quer por outro motivo qualquer, o espírito abandonou sua vítima e não mais se manifestou naquele lugar. Ainda na corte de Luís II, durante uma reunião política, um espírito se manifestou, apossando-se do filho do rei. Sob o domínio deste espírito, o jovem príncipe tinha sua energia multiplicada a tal ponto que vários homens não conseguiam dominá-lo. O obsessor abandonou o obsidiado depois de muitos exorcismos e banhos de água benta. Como já o dissemos, o cristianismo teve que esmagar todas essas manifestações para que pudesse se firmar como a grande religião do Ocidente. Embora com dificuldade, o cristianismo conseguiu em parte os seus objetivos. Entretanto,
O seu erro foi a não separação do joio e do trigo. Os primeiros padres cristãos, com o auxílio dos reis, condenaram de um modo geral todas 78 essas práticas consideradas luciferinas sem atentar para o exercício saudável da mediunidade. Foi por esta época que a Igreja marginalizou e manteve estigmatizado o contato